Olá, tudo bem? Estamos aqui em mais um Pode Ver, o nosso podcast da Câmara de Vereadores de Cascavel. Lembrando que todo o nosso conteúdo está disponível lá no YouTube, @Câmara Cascavel, e também no nosso Instagram, Câmara Cascavel. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o trabalho da Procuradoria Jurídica da Câmara de Vereadores, que é um trabalho também de suma importância ali para a nossa Casa de Leis. A gente vai tentar deixar um pouquinho explicativo para você aí de casa também. Por isso, eu recebo o nosso Procurador-Geral, Antônio Carlos Moraes. Oi, Antônio, tudo bem? Tudo bem, Dani? Um prazer estar aqui contigo. Prazer é nosso. Vamos tentar fazer um bate-papo, né? A gente sabe que essa parte jurídica é um pouco mais difícil, mas a gente vai tentar deixar um pouquinho mais leve para o pessoal entender. Claro. A gente tenta traduzir o juridiquês. Verdade. Antônio, então explica para nós. Basicamente, o que vocês fazem lá na Procuradoria, ali na Câmara? Eu sei que é uma extensa lista de coisas, né? Sim. Mas, assim, que o pessoal pode conhecer. De forma relativamente breve e sucinta, Dani, a gente faz o controle da parte jurídica dos atos da Câmara Municipal. Então, tanto o controle da parte jurídica administrativa, quanto, em alguns casos, o controle da parte jurídica legislativa também. Então, termos de convênio, termos de cooperação, licitações, assim como determinados processos legislativos, nós, enquanto Procuradoria, atuamos junto à Casa para evitar algum vício, alguma irregularidade e algo que fuja da legalidade. Antônio, e já que a gente está falando em relação a isso, a gente sabe que muda-se o tempo todo. As leis mudam o tempo todo e nós temos ali observação, o Tribunal de Contas está sempre ali acompanhando o nosso trabalho e vocês precisam se atualizar também. Com certeza. Estamos sempre acompanhando tanto pré-julgados, que são decisões, assim como acórdãos, que também são decisões do Tribunal de Contas, justamente para a gente manter a regularidade dos nossos atos. Então, vira e mexe, surge um tema novo e, juntamente com o controle interno, com a diretoria legislativa, a gente verifica se a decisão se aplica à nossa casa, obviamente, e eventualmente sugerimos e opinamos à administração da casa, à presidência, eventual adequação que seja necessária. Vocês são em quantos? Primeiro, né? Precisa ser advogado para atuar ali na Procuradoria. Isso. Hoje nós temos uma pessoa que não é advogada lá, que é a Bárbara. A Bárbara é gestora de contratos, não é obrigatória a formação em direito. E a Bárbara faz a gestão de todos os contratos da Câmara Municipal de Cascavel. Além da Bárbara, nós temos a Isabela, que é a nossa estagiária acadêmica de Direito, o Dr. Pascoal Muselli e o Dr. Juliano Salve. Eles também são advogados da casa. E ali vocês se dividem nesse trabalho, como que funciona? O Antônio, eu acho que às vezes o pessoal acompanha aí nossas sessões, o Antônio está sempre acompanhando as sessões. Vocês acabam fazendo a divisão desse trabalho, você já falou que a Bárbara fica mais nessa gestão de contratos, mas vocês, advogados, acabam dividindo os demais trabalhos ali da casa. Isso, exatamente. Assim como eu mencionei que a gente acompanha as decisões, tanto do Tribunal de Contas quanto de outros órgãos que são relacionados a nós, existe uma decisão do Tribunal de Contas de que o advogado comissionado ele não pode emitir um parecer em processo licitatório. Entendi. Então o Dr. Juliano e o Dr. Pascoal, que são advogados de carreira da casa, efetivos, eles tratam dessa parte de licitações e contratos. Pelo Tribunal de Contas, eu não posso emitir um parecer. Entendi. Apesar de acompanhar também, obviamente, estar sempre atento ao que tramita tanto dentro da Procuradoria quanto dentro da própria casa. E alguns outros pareceres, eventualmente, a gente subdivide, conforme o tema de atuação, conforme a dinâmica dos trabalhos também, e além do fato de eu prestar um serviço técnico-político também. Entendi. Então, acompanho sempre as sessões, justamente para, caso haja necessidade, caso eu seja questionado, ou haja alguma dúvida sobre o trâmite de algum processo legislativo ou de algum trâmite dentro da sessão, tanto eu quanto o Rafael, que é o diretor legislativo, estamos ali para prestar esse tipo de suporte no momento. Até a gente conversou com o Rafa alguns podcasts anteriores, justamente falando sobre esse trabalho da diretoria legislativa. Então, Procuradoria e Diretoria Legislativa atuam praticamente juntas ali no trabalho da Câmara. Isso. Em alguns setores também. Principalmente nas sessões ordinárias e nas extraordinárias também.
Então, geralmente vocês sempre vão ver ali, se eu ou o Rafael não estamos juntos, pelo menos um dos dois está presente nas sessões. Entendi. Antônio, em relação a gente tem hoje na nossa Câmara de Vereadores uma comissão parlamentar de inquérito que está investigando supostos casos de abuso aqui em Cascavel. Qual que é o papel da Procuradoria no caso de comissões parlamentares de inquérito? Nas comissões parlamentares de inquérito, nas CPIs, né, que a gente popularmente chama, a Procuradoria está justamente para orientar o procedimento legal que deve se ter numa CPI. Sim. Então existem trâmites legais a serem seguidos, existem prazos, existem regras tanto por legislação federal quanto pelo nosso próprio regimento. E como algumas vezes os vereadores não têm uma assessoria jurídica dentro do gabinete, a Procuradoria, nesse caso representada pela minha pessoa, está lá justamente para orientar a maneira como os trabalhos devem ser feitos, o modo como as oitivas devem ser feitas, os relatórios. Então, qualquer dúvida que os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito têm, eles sabem que a Procuradoria está à disposição para atendê-los. Entendi. No caso, vocês têm muita procura dos vereadores, dos assessores? Bastante, Dani. Bastante. A gente está sempre em contato, seja com os vereadores diretamente, ou também com os assessores. Então surgem dúvidas, às vezes, não somente sobre esse CPI, como o próprio caso mencionado por você, mas sobre dinâmicas do dia a dia mesmo. Então, seja sobre a atuação administrativa ou sobre o papel de fiscalização também do vereador. Às vezes surgem algumas dúvidas e a gente está lá para orientá-los da melhor forma possível. Até, Antônio, você citou a questão das licitações, né? Nós ali na comunicação, nós estamos com processos licitatórios em aberto, alguns já concluídos, justamente porque a Câmara também precisa de investimentos, né? É importante a gente deixar bem claro que não são gastos, são investimentos. E nesse caso, como que funciona? Vocês acompanham todos os processos licitatórios? Justamente para dar o parecer legal ou ilegal? Como que funciona? Sim, exatamente. Todo o processo de licitação, seja uma dispensa ou seja uma inexigibilidade, que são modelos diferentes de compras, digamos assim, todos esses processos passam pela Procuradoria. Todos esses processos, pela lei de licitações e contratos públicos, é obrigatório a emissão de 1, 2 ou eventualmente até mais pareceres jurídicos por advogados da casa, para verificar se não existe alguma irregularidade, se os orçamentos foram feitos da forma correta, justamente para ser mais transparente possível com a população. Entendido. Então, é uma extensa lista aqui de atividades que, inclusive, a gente já falou de emissão de pareceres, atuação ainda as comissões, Antônio. Como que funciona essa atuação de vocês também? Nas comissões, a Procuradoria não atua diretamente. Esse é um papel mais vinculado à diretoria legislativa, né? Mas, eventualmente, nós temos agora, como você mencionou novamente, a CPI. A CPI, ela nada mais é do que uma comissão de investigação. Então, algumas comissões específicas, quando nós somos solicitados, também atendemos. Seja com reuniões, seja com conversas com os vereadores, com a mesa diretora, eventualmente, ou com a própria presidência também, com a qual temos um trabalho direto, né? Mas as comissões, geralmente, elas vêm... nós atendemos quando somos solicitados. Então, de uma forma mais reativa e não tão proativa. Entendi. Diferente de outros segmentos da Câmara. Que é o caso da diretoria legislativa, que está ali full time no trabalho das comissões. Exatamente. O Rafael ali está diretamente em contato com as comissões, seja de finanças, de orçamento, de educação, a comissão de direitos da criança e do adolescente, enfim, todas elas. Gente, então, para encerrarmos aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo sobre a Procuradoria, para quem não sabe, o Antônio não tem nem 30 anos. É um jovem ainda. E justamente fazer essa pergunta particular, Antônio, você como um jovem, né? Hoje a gente vê aí a questão dos vereadores mais jovens, nós temos o caso do Thiago, o caso do João Diego, outros vereadores também com com um pouco mais de 30 anos, mas no teu caso menos de 30. O que te motivou a aceitar esse cargo, na verdade, né, esse desafio para você? E na sua pergunta, Dani, está a resposta a minha resposta. Justamente o fator desafio.
Sim. Então, eu particularmente sempre busquei novos desafios, novas experiências e algo que possa agregar na minha evolução, no meu desenvolvimento. Lógico, é uma responsabilidade imensa ser o Procurador-Geral da Câmara Municipal de Cascavel, mas eu evito fugir de responsabilidades, digamos assim. Sim. Então eu procuro sempre buscar soluções, buscar maneira de resolver os conflitos que surgem no dia a dia. E quando o Thiago me fez o convite, num primeiro momento eu confesso que eu não esperava. Sim. Eu não esperava receber esse convite para ser o Procurador-Geral. Mas prontamente eu aceitei, e principalmente também por quem fez o convite. Então o Thiago, a gente já nos conhecemos há alguns anos, e conhecendo o trabalho dele, seja no setor privado e também no setor público, a atuação dele como vereador, não tive êxito em aceitar o convite, justamente com quem eu iria trabalhar. Sabendo que teria autonomia para trabalhar, sabendo que teria independência para dizer nãos e sims quando conveniente, teria essa independência de atuação jurídico-política, digamos assim. Entendi. Então, lógico, a gente está sempre em contato, sempre conversando, estamos sempre passando para ele as situações do dia a dia da Câmara Municipal, mas não foi tão difícil aceitar o convite assim. Ah, que bom, a gente fica feliz aí para um novo desafio, e inclusive, né, um conselho que você dá pro pessoal. A gente tem hoje o projeto Vivência Legislativa, que é justamente para aproximar aí os acadêmicos, né, de universidades aqui de Cascavel. E qual que é o conselho que você dá para esse pessoal, principalmente da tua área de direito, que quer se aventurar aí no serviço público? Vou expandir um pouco, Dani, e não somente no serviço público, mas em todas as áreas. Para os jovens acadêmicos de direito, para os bacharéis, fica o meu conselho de buscar conhecimento. Porque o conhecimento é algo que ninguém nunca vai lhe tirar. Sim. E quando a oportunidade lhe for dada, você estará preparado. Então eu diria isto. Tá certo, então. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui agradeço, com a gente. Né? A gente vai encerrando essa conversa, esse bate-papo. Lembrando que está disponível lá no nosso YouTube. Eu quero agradecer mais uma vez aí você que acompanha as nossas redes sociais e também o nosso podcast Pode Ver. Até mais!